Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho falar um pouco aqui de alguns pontos principais da obra de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire, ele traz uma educação humanista, né? Uma educação de um ser humano. Ele faz a analogia, né, a expressão de educação bancária, a analogia de realmente uma educação onde você só faz o depósito, né, de um conteúdo de uma forma passiva, ou seja, o aluno de uma forma passiva, recebendo este conteúdo, tendo que se virar para digerir esse conteúdo e tirar uma nota na prova, né, numa relação vertical, de cima para baixo, e desta forma, né, sendo simplesmente ali um depósito, sendo uma transmissão de conteúdos, um depósito de conteúdos, esses alunos. Então, ele coloca para nós, né, uma educação onde a gente realmente contribua para construir seres humanos, né? E o que ele traz, né, para a gente contribuir aí para a formação, né, de seres humanos. Então, um dos pontos que eu trago aqui, né, que ele traz é o saber ser e o saber fazer. Então, é uma educação. O que é o saber ser? O saber ser é a gente conhecer a si mesmo. Quando nós, principalmente educadores, pais, porque nós somos essas pessoas que vão cercar essas crianças, jovens, né? Então eles vão aprender a ser e a fazer conosco, né? Com quem está ao seu redor. Então, o saber ser é a gente fazer este autoconhecimento, a gente conhecer os nossos padrões, o que a gente viveu, da forma que a gente aprendeu, para que a gente identifique, né, então, culpas, julgamentos, o que a gente pensa em relação ao erro, né, porque a gente não pôde errar, a gente tinha que acertar, a gente tinha reações muito bravas, agressivas, se a gente errava. Isso aqui nós não estamos julgando ninguém, nem colocando o mérito da questão, né, do como foi. Mas nós estamos aqui exatamente para identificar, reconhecer, aceitar, acolher, né, como foi, para a gente conseguir fazer de uma forma diferente, de uma forma transformadora. Porque se a gente fica no julgamento, ou na arrogância, ou no orgulho de não, porque realmente é desta forma, né? Não, porque meus pais, meus professores me ensinaram da melhor forma. É lógico que ensinaram da melhor forma. Todo mundo faz o seu melhor com o grau de consciência que tem, com aquilo que, né, que vivenciou e que carrega e que traz. Mas a questão é que a gente hoje tem este conhecimento de que a gente pode olhar para isso com amor, né, com honra ao que vivemos, ao que os nossos pais, educadores também vivenciaram, porque eles também reproduziram, né, o que eles viveram, e assim é. E a gente pode transformar, trazendo uma educação transformadora, sim. Então, a gente transformando a nós mesmos, porque o que acontece? A gente começa a tomar a consciência disso, esse conhecimento, né, dos nossos padrões, das nossas crenças. E aí, a gente não vai mudar, né, assim, automaticamente tão fácil. A gente precisa estar sempre ali, se alimentando disso, né, lendo, ouvindo, né, falando sobre isso e se observando, né? Então, na hora que as situações desafiadoras acontecem, a gente automaticamente vai reagir de uma forma automática, inconsciente, né? Então, a gente vai julgar um aluno, por exemplo, um filho, um aluno que errou, né?
porque a gente tem esse padrão dentro de nós, né, de não poder errar, de perfeccionismo, né, se você erra, você não é bom, se você acerta, então você é um ótimo aluno. E mudar essas referências que temos dentro de nós através desse autoconhecimento, entendendo que é através do erro, entendendo que se a gente coloca, né, desta forma, esses alunos, essas pessoas vão crescer com sentimentos de que nunca tá bom o suficiente, de que não merecem, de que não são capazes, de que são inúteis. E essa é a pedagogia do oprimido que Paulo Freire traz. Essas pessoas, nós, né, todos nós temos aí esses padrões, fomos crescendo com esses sentimentos dentro de nós, culpados, julgados, condenados, né? E desta forma, a gente acaba virando um aluno problema, né? Ou um aluno ou uma pessoa, por exemplo, revoltada, agressiva, ou que vai sair da escola, né? Então muita evasão escolar. Por quê? Por causa desses sentimentos, né, que carregamos, né? Ou mesmo aquela pessoa que se saia bem no conteúdo por decorar, né? Ela também, né, pode ali carregar sentimentos de nunca tá bom o que faz, né? E não tá bom o suficiente. Então é isso que a gente precisa olhar para nós mesmos. Precisa ter um termo que eu não gosto de usar, mas é isso, né? O olhar para dentro de nós, para que a gente não oprima, né, os nossos filhos, os nossos alunos, as crianças e jovens que nos cercam e até mesmo os outros adultos, né? Porque quando a gente muda em nós esses padrões, a gente passa a agir de uma forma diferente, a gente passa a falar, a nossa fala, o nosso olhar, os nossos gestos passa a ser de uma forma diferente e não daquela forma que julga, que condena, que culpa, porque de repente mesmo as nossas palavras não sendo de condenação, de julgamento, muitas vezes está no tom da nossa voz, está no nosso olhar, na nossa expressão, né? Eu venho fazendo esse trabalho sobre mim mesma e muitas vezes ainda eu me pego tendo essa expressão, né, muito nervosa, brava. Mas por quê? Porque foi isso que a gente vivenciou tanto tempo, né, que realmente é muito enraizado dentro de nós. E a mudança, né, é realmente com esse olhar para dentro, com essa autoobservação, né, observar nós mesmos, como estamos reagindo para a gente deixar de reagir e começar a agir. Né? Se a gente já teve aquela atitude agressiva, grosseira, julgando, condenando, culpando, que a gente possa se retratar, né, de uma forma a não se culpar também por ter agido daquela forma e nem culpar a outra pessoa. Ah, mas eu agi assim porque você fez isso, né? Então não culpa nem outra pessoa e também nem se culpa. Até que a gente possa retratar, não queria ter te tratado assim, não é bem por aí mesmo, né? A gente pode errar, a gente pode construir aí um conhecimento juntos, a partir daquilo que eu tenho, daquilo que você tem, o que a gente pode pensar para fazer melhor, para falar de uma forma melhor, né? E é desta forma que ele traz, o Paulo Freire, para a gente construir o conhecimento, né? Para a gente realmente olhar e poder modificar e poder trazer uma solução justa, honesta e livre. Ele traz a liberdade, a justiça e a igualdade deste lugar, de um lugar de diálogo, né, de um lugar de troca, de um lugar de horizontalidade, de respeito mútuo, de reciprocidade. Então, a construção de conhecimento, então, numa justiça baseada num ganha-ganha, né, onde não é o meu interesse pessoal, então é justo porque eu acredito que é justo dessa forma, não. Vamos olhar a situação em concreto, em si, e vamos olhar se isso é justo. Uma situação de violência, ela é justa? Ela por si só não é justa, né?
E a liberdade? A liberdade é a liberdade desses padrões. Então, se eu tenho um padrão de que eu não posso errar, então eu reproduzo isso sobre as crianças, sobre os alunos. Então, eu acho certo isso, que ele não pode errar, só que isso não é uma liberdade, né? Então, a liberdade aqui não é tipo fazer o que você quer. Então, a gente olhar para esse autoritarismo, permissividade, e a gente encontrar essa liberdade identificando os nossos padrões e realmente também olhar essa liberdade a partir disso que é justo em si, né? O que é realmente uma igualdade, o que é realmente um ganha-ganha, né? Não é para eu ganhar, para eu enriquecer, então eu preciso te manter numa ignorância. Eu preciso você se manter sem saber das coisas, sem saber ser, sem saber fazer, né? Para que eu ganhe, né? Para que eu tenha sucesso. Então, ele traz esta igualdade, né? Para a gente realmente trazer para o aluno que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Aquilo que a gente sabe das leis do universo, da vida, né? Do mundo, do ser humano, é que vai trazer a prosperidade, né? Para nós, essa consciência, né? A consciência de se dedicar, de saber se comunicar, interagir, pesquisar, né? Questionar as coisas e não aceitar tudo como uma verdade absoluta. A gente realmente, através da situação concreta, buscar o que realmente vai ser bom para todo mundo, né? Onde vai ser realmente justo, um ganha-ganha, e vai ter uma igualdade aí de conhecimentos, de eu poder colocar o meu potencial mesmo no mundo, pois todos nós viemos com um talento para contribuir para si mesmo e para o mundo, né? Então e uma das leis do universo é essa: quando a gente contribui para o outro crescer, né, naturalmente é o que a gente vai ter também. Então eu trago aqui alguns pontos, né, fundamentais dessa obra maravilhosa de Paulo Freire. Indico muito, recomendo muito a leitura, né, para nossa reflexão, para nossa mudança, né, de pensamentos, de atitudes, e para que a gente traga essa educação, que primeiramente é uma autoeducação, né, e naturalmente, consequentemente aí para as nossas crianças, alunos, pais, adultos e todas as pessoas aí que queiram, né, essa contribuição, e que a gente também possa aí contribuir. Então, o meu grande abraço, o meu grande beijo no coração, e que a gente sempre parta aí realmente da discussão, da reflexão, né, do respeito mútuo, dessa comunicação da forma feita em diálogo, né, e não de comunicados de cima para baixo, e de uma forma realmente recíproca, né, de aprendizagem, e também muito através das vivências, né, não só de um conteúdo intelectual, mas quando a gente quando a gente vive aquilo, a gente nunca realmente esquece. E também, quando é direcionado com muito encantamento e amor, vai diretamente no nosso coração. E o que a gente aprende, né, no nosso corpo físico, nas nossas vivências, e com o nosso coração, que realmente atinge a nossa alma, a gente também não esquece. E do intelecto, muitas vezes a gente esquece muitas coisas. Então, que a gente traga essa educação do nosso coração, com muito amor, com muito encantamento, e também aí com muitas vivências, né, o saber ser, o saber fazer para todos nós. Um grande beijo.